Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Escola do Avivamento. É um prazer ter você conosco aqui nesse vídeo, fechou? Inscreve no canal aí, aperta o like aí, esse vídeo vai te ensinar muita coisa boa, fechou? E hoje tem uma convidada especial aqui no canal, a Emanuele Oliveira. Quem não conhece, é minha filha primogênita, tá? Primogênita, muito inteligente, muito sábia, gosta de estudar sobre esse tema, sobre os planetas, estrelas, galáxias, não é isso, Manu? Você gosta? Sim. Quando você descobriu que você gostava de estudar sobre isso? Na escola, na aula de ciências. Na aula de ciências? Isso é muito importante, tá vendo? Uma aula de ciências despertou ela para aprender sobre essas questões aí, né, da astrologia. Isso é muito importante. E por que a gente vai falar sobre esse tema? Tem um objeto, vamos dizer assim, entre aspas, né, Manu? Misterioso, que está sobrevoando aí a nossa galáxia, né? Nosso sistema solar, né? Muitos estão falando que esse objeto, né, que chama 3I Atlas, né? Já vou te explicar porque que chama isso, 3I Atlas. Esse objeto é uma nave espacial. Muitos estão falando que é a estrela do absinto, do Apocalipse, né, Manu? Muitos estão falando que é um meteoro. E aí, o que você acha que é? Eu acho que é a estrela do Apocalipse. Ó, Manu falou que acha que é a estrela do Apocalipse, hein? Porque no Apocalipse fala que vai cair uma estrela na Terra no final dos tempos, que chama absinto, né? É uma estrela que chama absinto. Detalhe, a planta absinto é uma planta verde. E esse cometa, né? Ele também solta uma luz verde. Será que é? Eu acho que é. Ó, a Manu acha que a estrela absinto do Apocalipse, né? Eu até perguntei aqui, uma outra pessoa falou que acha que é uma nave alienígena, né? E aí, será que é? Eu não acredito, não. Primeiro, vamos lá. Quando a gente fala que é uma nave alienígena, então a gente está falando que tem vida em outro... Planeta? Será que tem vida em outro planeta? Não. Isso aí é interessante a gente falar sobre isso, porque o primeiro versículo da Bíblia, ele ensina uma coisa muito profunda. O primeiro versículo da Bíblia, ele tem trilhões de anos, sabia disso? Não. Ele tem muitos anos, só naquele primeiro versículo, a gente não consegue imaginar. Porque no primeiro versículo fala como? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas perceba que os céus está no plural e a terra não está no plural. Então, por exemplo, se eu acreditar que é uma nave alienígena, eu estou falando que tem vida em outro planeta, não estou? Mas a Bíblia diz que Deus criou os céus. O que é os céus? Todos os céus que existem, as galáxias, certo? Esse universo todo. Agora, a terra, Deus foi específico. Deus criou a terra, não é as terras. Porque se fosse no plural, teria vida em outro planeta. Por exemplo, na Bíblia não está escrito assim, ó. E Deus, do pó de Marte, formou o homem. Do pó, por exemplo, de Júpiter, formou o homem. Não, está escrito que do pó da Terra. Então, qual planeta que tem vida? Da Terra. Somente o planeta Terra. Então, primeiro, vamos descartar essa hipótese da nave alienígena, porque não é. Não tem como. Não sei se você sabia disso, muitos e muitos países já gastou milhões de dinheiro tentando achar vida em outro planeta. Encontrou alguma coisa? Nem um pontinho de vida em outro planeta foi encontrado. Nada. Então, se é uma nave alienígena, a gente descarta isso, né? Agora, vamos lá. Você falou que acha que é a estrela do absinto do Apocalipse, né? Para quem não sabe dessa história, é interessante. A Bíblia diz que lá no final dos tempos, né? Quando ali a abertura dos selos, né? As 7 trombetas, vai cair, né, no planeta Terra uma estrela que chama absinto, né? Essa estrela, na verdade, é como se fosse um meteoro. Esse meteoro ele vai colidir com algo, né, no céu, e ele vai cair em forma de chuva de meteoro. Imagina uma chuva de meteoro. E só que esse meteoro vai estar pegando fogo, essa estrela absinto, e vai cair em todas as águas, e as águas da Terra vão ficar amargas. Uma parte das águas vai ficar amarga. Então é a estrela do absinto, do Apocalipse. Agora, esse objeto que chama 3I Atlas é a estrela do absinto? Também não é. Por quê? A Bíblia diz que essa estrela do absinto ela vai cair nas águas, correto? E esse objeto vai cair no planeta Terra? Muita gente está falando que pode colidir com o planeta Terra, pode cair no planeta Terra. Será que vai acontecer isso? Não.
Eu vou até pegar o mapa e vou deixar disponível aqui nesse vídeo. Ó. Vai aparecer aqui, entre eu e Manu, esse mapa aqui, para você ver a rota desse objeto onde que ele vai passar. Esse objeto, no momento que ele estiver passando, né, na nossa galáxia, aliás, ele já está passando, a Terra vai estar no giro do outro lado, né, da nossa estrela, né, que é o Sol. Então a Terra vai estar de um lado e esse objeto vai passar do outro. Em relação a Marte, ele vai passar muito perto de Marte, mas não é perto da Terra. Perto da Terra é milhões de quilômetros de distância, né? Então ele não é também um absinto. Por quê? Ele não vai colidir com a Terra, ele não vai cair na Terra, ele vai fazer o quê? Passar na nossa galáxia, né? E quando a gente fala de galáxia, é muito interessante. O que é uma galáxia? E aí? Galáxia é um conjunto de vários planetas. Isso, ó, tá vendo? Ó, falei que ela era inteligente, hein? Acertou, ó, na mosca. O que é uma galáxia? Se eu perguntar para muita gente, não vai conseguir responder, hein? É um conjunto de planetas que gira em torno de uma estrela principal. Por exemplo, qual que é a estrela principal nossa? É o Sol. Então tem um conjunto planetário girando em torno dessa estrela. Essa estrela da nossa galáxia é o Sol, correto? Sim. Mas vamos lá, vamos pegar aqui um planeta pertinho do nosso, para você entender a grandeza de Deus também nesse vídeo. Para a gente sair daqui da Terra e ir até Marte, sabe quanto tempo que a gente gasta? 8 meses. 8 meses, ó, Manu tá com a resposta ó, certinho. Daqui para Marte, 8 meses de viagem. Lembrando, viajando na velocidade da luz, que é em torno aí de 40 mil quilômetros por hora. 8 meses viajando essa pressão para chegar em Marte. Então, olha o tamanho da nossa galáxia, é muito grande. Eu estou falando de Marte, que é um pouco mais perto, em planetas mais distantes. Agora, imagine mais de 1 trilhão de galáxias. Como que isso é grande? Então, isso mostra também o quão Deus é grande, o quão Deus é poderoso. A gente não consegue nem imaginar, não é verdade? Uma galáxia já é grande, imagine mais de 1 trilhão de galáxias. E é o que existe, mais de 1 trilhão de galáxias. Então, vamos lá. O vídeo de hoje é sobre esse 3I Atlas, né? Esse objeto que a gente está falando aqui, que não é uma nave alienígena, não é também a estrela do absinto. O que ele é? Um cometa. Fala assim, cometa. Cometa. O que é um cometa? É interessante. O cometa ele é dividido em 3 partes. Se eu pegar uma folha aqui, tá, eu vou desenhar aqui para a gente colocar no vídeo ali, vai ser bem interessante. O cometa é esse aqui, ó. Ele tem uma parte interna, né, que é como se fosse aí uma rocha, um meteoro, né? Ele tem a parte interna dele aqui, ó. Vou desenhar assim, que vai dar para ver lá no vídeo, ó. Vou desenhar mais forte assim, ó. Isso. Essa parte interna nós chamamos ela de núcleo. O que é o núcleo de um cometa? É o que tem dentro ali. Pode ser uma rocha, né? E outros tipos também de materiais. Então esse é o núcleo, né? Em volta desse cometa, nós temos aqui algo que nós chamamos de atmosfera, correto? Atmosfera. Por isso que esse objeto, muita gente não está conseguindo ver o que é realmente, porque ele tem uma atmosfera em volta dele. Para entender mais fácil, para ficar mais fácil, como se fosse aí uma nuvem de neblina, uma nuvem de... vou falar bem simples aqui para entender, como se fosse uma fumaça em volta ali, mas não é a atmosfera dele. E depois da atmosfera tem a terceira coisa, esse aqui, mano, ó, vai até lá embaixo, ó, ele vai fazendo assim, ó. O que é essa terceira coisa aqui, ó? É a cauda. Por isso, quando alguém vê um meteoro, né, já passou sobrevoando no Brasil o meteoro, vê aquela coisa bem esticada assim, ó, começa e vai esticando até lá. É a cauda do meteoro, correto? Então isso é um cometa. Ele é feito de núcleo, atmosfera e também de cauda. Isso aqui, Manu, ó. Núcleo, repete aí pra você aprender. Núcleo, atmosfera e cauda. Então, o cometa ele é feito dessas 3 coisas: núcleo, atmosfera e cauda. Então, esse objeto, o 3I Atlas, ele não é a estrela do absinto, né, Manu? Ele não é uma nave alienígena. O que ele é? Um cometa, né? Mas tem algumas coisas intrigantes nesse cometa que está despertando a cientistas do mundo inteiro. Eu estava vendo um especialista de Harvard, que é a maior faculdade do mundo, e eles estão muito intrigados. Por quê? A primeira coisa desse cometa é que nenhum cometa que já foi observado esse cometa tem.
ele reflete como metal. Então, assim, ele brilha como metal. Outra coisa que eu notei, ele tem uma variação de cores, ele muda de cor e ninguém sabe por quê. E a cor principal dele é a cor verde. Por isso que muitas pessoas estão falando que é o absinto do Apocalipse, porque a planta absinto é uma planta verde, né? Então, ele varia de cores e tem uma cor verde como a cor principal. Outra coisa, ele acelera em direção ao Sol. Então, será que tem alguém dentro comandando a velocidade? Se ele acelera e diminui, acelera e diminui. Ou será que é essa atmosfera em volta dele que eu expliquei que está acelerando e está diminuindo a velocidade? Pode ser também, né? Então, essas coisas estão intrigando os cientistas. Outra coisa interessante, ele está indo em direção ao Sol, correto? E sabe o que ele fez? Geralmente aqui, ó, para todo mundo entender aqui, eu vou fazer de novo aqui, quer ver? Geralmente, quando nós temos um cometa na atmosfera nossa, ele faz assim, aqui, ó. Ele está aqui, né, o núcleo dele, né? Aqui ao redor está a atmosfera, deixa eu fazer aqui no vídeo. Aqui está o núcleo, aqui está a atmosfera, e ele faz assim, ó, a cauda na parte de trás. Então ele está indo, ó, nessa direção. Então a cauda está para trás. Só que esse cometa é tão diferente porque ele está soltando um jato para frente e ninguém conseguiu explicar isso. Ninguém conseguiu explicar. Então, mais uma coisa que deixou o cientista intrigado. Ele soltou um jato. Imagina ele soltou um jato assim, ó. Ele soltou em direção ao Sol. Então, assim, intrigou muita gente. E aí, você está intrigado também? Tá? Se você fosse cientista, seria um objeto bom para você estudar? Claro. Muita coisa diferente, né? E outra coisa, ele soltou um jato em direção ao Sol. Outra coisa, ele parece ser impulsionado pelo CO2 também. E agora o mais intrigante desse cometa, o mais intrigante. E você tem vontade de ser cientista? Muita. Tem vontade de, por exemplo, de trabalhar na NASA? Imagina você trabalhar na NASA? Teria coragem de entrar no foguete? Não, mas eu entraria. Entrar para conhecer pode, né? Então vamos lá. Agora a coisa mais intrigante desse cometa, por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque é bem intrigante mesmo, algumas características desse cometa. Eu gosto muito de estudar essas coisas também. A Manu também, né, Manu? Sim. Esse cometa, ele está soltando um jato de água, ele está vazando muita água. A partir do momento que esse cometa está voando assim, aqui ó, está voando, ele está soltando aqui, Manu, ó, muita água, muita água. Mas olha que interessante. Em nenhum outro planeta foi encontrado água, certo? Certo. Em nenhum outro planeta foi encontrado água, correto? Tem outros planetas aí que tem algumas coisas congeladas, mas não como a nossa aqui. Não água como tem na Terra. Então esse planeta, esse cometa está soltando água. De onde veio essa água? Isso aqui ninguém sabe de onde que veio essa água. Nem o cientista sabe de onde que veio essa água. Então, será que teria água em outro lugar, em outro sistema solar? Ainda não sei. Porque esse objeto, ó, o nome dele chama 3I Atlas. Por que desse nome? O 3, porque ele é o terceiro objeto intraestrelar a entrar na nossa galáxia. É o terceiro objeto, por isso que é 3. O I, porque ele é intraestrelar, porque ele não pertence à nossa galáxia, então ele pertence a outra galáxia, por isso que ele é intraestrelar, ele é de outro lugar. E Atlas, que foi o sistema que descobriu ele voando. Então por isso que é 3, ele é o terceiro, I, intraestrelar, e Atlas é o sistema que descobriu esse objeto voando. Por isso que é 3I Atlas. Mas vamos lá. Saindo água nesse cometa, de onde que veio essa água? Essa é a pergunta que todo cientista está fazendo hoje. Será que tem água em outro planeta? Agora, vamos lá. Se tiver água em outra galáxia, outro sistema solar, outro sistema planetário, será que tem vida nesse lugar também? Eu acredito que não. Será se tiver vida, tem planta? Será se tiver vida, entre aspas, tem seres alienígenas, como todo mundo fala? É uma resposta que nem os cientistas ainda têm sobre esse cometa. Então, sobre todas essas características, por isso que esse objeto está voando
na nossa galáxia, ele é muito intrigante. Por quê? Nenhum cometa na história foi um cometa que soltou água, né? Não soltou água. Então, isso tem intrigado os cientistas. Outra coisa que a gente fala no vídeo aqui. Qual é a velocidade desse cometa? Ele está voando. Qual é a velocidade? 216 mil quilômetros por hora. Por exemplo, um avião, ele voa mais ou menos aí em 1000 quilômetros por hora. Esse aqui está em 216 mil quilômetros por hora. Então é muito rápido. É uma coisa que a gente não consegue imaginar. Qual que é o tamanho dele, Manu? 5 a 6 quilômetros de diâmetro. Então imagina aí 5 a 6 quilômetros de diâmetro. Dependendo do lugar, pode variar de uma cidade a outra, né? Então é muito grande, é um objeto muito grande. Então, o que nós podemos aprender de tudo isso? O que nós podemos aprender? Primeira coisa, né? Pode ser um alerta de Deus para a humanidade também, né? Não pode? Será que Deus não está avisando a humanidade, né? Que a vida não se resume só no planeta Terra? Pode ter vida em outro lugar. Eu não estou falando de vida em outro planeta, não. Estou falando de vida, uma vida celestial com Deus. A vida não termina na morte, né? Será que esse cometa que Deus permitiu passar na nossa galáxia, ele não está avisando a humanidade para abrir os olhos, para a gente se tornar pessoas melhores, para a gente mudar nosso comportamento? Por quê? Nada na nossa vida é por acaso. Nada no planeta Terra é por acaso. Eu sempre falo assim, Manu, que tudo que Deus criou, Ele criou para ensinar a gente alguma coisa. Por exemplo, se eu olho para uma árvore, eu posso aprender com ela. O que eu aprendo com uma árvore? Gente, como é que eu posso explicar? Vou te ajudar. Antes de ser uma árvore, primeiro ela é uma semente. Depois da semente, ela vai virar ali um ramo. O ramo vai crescendo e vai virando um tronco. O tronco vai virar a árvore dá fruto. Então eu aprendo com a árvore que tem um tempo de crescimento, tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher. Então tudo que Deus fez é para ensinar, inclusive esses objetos também que voam aí nas galáxias, né? Para ensinar a gente que a gente é totalmente dependente de Deus. Por exemplo, se esse objeto se colidisse com a Terra, praticamente acabaria a vida na Terra, para o ser humano, para os animais, para tudo. Literalmente destrói o planeta praticamente todo se esse objeto colidisse com a Terra. Mas Deus é tão bom que Ele está milhões de quilômetros longe daqui, né? Mas a lição de tudo é, nós precisamos depender de Deus, porque a nossa vida pertence a Ele. Fechou? Quer falar alguma coisa? Não. Gostou de fazer o vídeo aqui no canal? Sim. Vai fazer mais vídeo? Vou. Vamos fazer mais vídeo indicando aplicativos de ver o céu? Vou. Pode ser? No próximo vídeo a gente vai indicar um aplicativo para você enxergar o céu de uma forma bem diferente. É um aplicativo gratuito, tá? Fechou? Combinado? Então, um prazer ter você aqui. Pede o povo para se inscrever no canal aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você acha do vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis!